Muito boa noite para você que está aqui com a gente no Papo a Jurídica. Olha só, duas feras aqui hoje comigo, Priscila e André, que vão trazer para vocês dicas super eficazes para gestão de escritório. E isso independente do escritório ser grande, o escritório ser pequeno, tendo organização, tudo funciona, né? Tudo, sempre funciona. Boa noite para vocês. Meu nome é Priscila de Oliveira, estou aqui com essas pessoas fantásticas hoje para passar um pouquinho para vocês do que a gente já trabalha aqui, principalmente na mentoria dos Blacks aqui na Jurídica. Então, o que eu puder hoje nutrir vocês de ferramentas mesmo que funcionem, podem perguntar para a gente e contem comigo. O André também, que tem bastante conhecimento de gestão de pessoa, de organização também, pode ajudar demais a você conseguir colocar tudo em dia e ver lucro, né? Porque quando a gente deixa tudo organizado, com tudo planejado, o dinheiro vem, né? Vem mais É isso fácil. mesmo, e é muito bom estar aqui hoje, né? A gente está sempre junto nos papos da jurídica. Hoje eu estou com essa pessoa que eu adoro, que é a Priscila, né? E que bom que todos vocês estão com a gente. Nós vamos debater hoje, vai ser muito legal, vamos trocar muitas ideias e vamos dar dicas eficazes para você conseguir otimizar a sua gestão de escritório e dessa maneira você desafogar, você expandir, você alcançar o resultado que você está precisando hoje para poder você ter um escritório mais eficaz, mas que dá mais resultado, que dá mais lucro, como disse a Gleice, né? E olha, eles estão aqui disponíveis para responder todas as dúvidas de vocês. Então podem ficar à vontade, podem enviar, que a gente vai estar de olho aqui nos comentários, tá? Tudo vai ser respondido aqui no chat ao vivo que vocês estão participando. Então pode enviar qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, a gestão principalmente, problema também que você está tendo no seu escritório. Fica à vontade, tá? E manda, que a nossa ideia aqui é ajudar todos que estão aqui acompanhando o Papo a Jurídica. Eu estava, antes da gente começar aqui o papo, eu estava olhando aqui na organização da jurídica e prestei atenção que agora a gente tem preenchido muito mais um quadro que tem na parede, que até eu pedi na semana passada, me passem as datas de cursos, de tudo que vai acontecer na jurídica para a gente colocar nesse quadro, além de uma agenda online. Então, eu já vou startar o nosso papo perguntando em relação a esse tipo de organização, mesmo sendo um escritório pequeno, ajuda o advogado a se organizar um pouco melhor, a se planejar melhor, talvez? Gleice, é muito bacana porque, assim, todas as dicas que nós formos dar aqui hoje serve para você, advogado, autônomo, né? É sempre a mesma base. Então, se eu não sei como começar a me organizar, automaticamente o meu trabalho vai ficar sempre atordoado, vai ficar um trabalho tumultuado e óbvio que eu produzo menos, óbvio que eu me canso muito mais. Tem uma série de coisas que acabam realmente prejudicando você como profissional, né? Como a Gleice falou, a respeito desse quadro, né? Cada um tem um jeito diferente de se organizar. Mas existem alguns padrões que ajudam a maioria das pessoas, né? Então, esse quadro, por exemplo, tem o quadro que alguns escritórios têm, de você começar, por exemplo, com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que você vai escolher no seu dia que você precisa resolver. Você não pode ir embora do escritório sem ter resolvido aquela questão. Então, É, tipo, todo colocar dia. níveis de prioridade? Isso, Gleice, exatamente. Você precisa escolher a prioridade do dia. Então, se eu começo, por exemplo, hoje eu tenho, falando com os advogados, né? Eu tenho um prazo hoje para fazer. Poxa, é claro que já tem, a gente pode colocar um passo atrás, que se naquele dia eu não posso deixar de fazer aquele prazo, é porque já está em cima da hora, né? Já está atrasado. Então, já não houve uma organização lá atrás para que isso realmente fosse melhorado, vamos dizer assim. Mas já que aconteceu do prazo ter ficado em última hora, a prioridade do dia é essa. Então, eu tenho que começar o meu dia fazendo o que é mais importante. O que vai me tomar mais tempo, me tomar mais energia, porque eu estou mais preocupada com aquela situação. Então, se eu chego no meu escritório, paro, eu já fiz isso um dia anterior, detalhe, tá, Gleice? A organização sempre, ela é importante que ela seja feita um dia anterior. Por quê? Porque senão você chega no escritório, aí você senta lá e fala assim, ok, o que eu vou fazer hoje?
Aí a secretária vem te dar uma informação, o cliente bate na porta, toca o telefone, você já vê o WhatsApp, aí daqui a pouco até o seu prazo, que é a prioridade, acaba ficando para trás. Verdade, muito legal É isso. muito bacana. E ver isso no dia a dia, quando a gente fala com todos eles, é interessante, porque a maior parte deles tem essa mesma dificuldade. Então, dica número 1, comece sempre o seu dia tendo feito a tua agenda um dia anterior com a prioridade do dia. Não são várias prioridades, eu tenho uma prioridade. E depois tem coisas importantes a serem feitas. Depois eu tenho as outras coisas. Eu até falo para o pessoal muito da gente fazer como se fosse 3 blocos, três formas de você enxergar o seu dia. A prioridade, né? Depois o que é importante ser feito e as outras coisas. Eu poxa, que falar com fulano Beltrano. Ok, não precisa ser necessariamente hoje. São as outras coisas. Mas eu tenho que colocar uma data também para isso. Gleice, é muito bacana. E no coach a gente entende muito disso. É preciso datar as coisas, colocar prazos para que eu consiga resolver as coisas em tempo hábil. Isso alivia a gente pra caramba. Vai por mim, testa essa dica aí que você vai ver como que vai te ajudar no seu escritório. Vou aproveitar ainda emendando em relação a esse assunto também, até puxando também contigo, André, em relação a visualizar, aqui que eu até citei o quadro, mas tem gente que prefere usar a agenda do celular ou bloco de notas do celular, ou colocar um post-it ali na tela do computador. Então, às vezes, para uma pessoa que é um pouco desatenta, o que pode ser feito? Talvez esse post-it ali no computador ou um alarme no celular pode ajudar também? Pode ajudar sim, né? Isso também, essa coisa do quadro, na administração a gente entende que existe o que a gente chama que é a gestão à vista. Então, não é só colocar simplesmente pequenas atividades, mas você ter clareza lá de quais são os indicadores que você vai acompanhar. Então, completando até o que a Priscila estava dizendo, da prioridade, do importante, das outras coisas, pode ser que você que está nos ouvindo agora diga assim, ok, mas então como é que eu vou saber qual é a prioridade? Ela falou que o meu dia tem uma prioridade, mas o meu problema é saber qual é a prioridade. Então, por isso que tem uma segunda dica, que é a questão de construa um planejamento. Então, muitos advogados dizem assim, mas o problema é porque eu não tenho como prever quantos processos vão entrar, eu não tenho como prever quantos clientes eu vou conseguir, eu não tenho como prever quando é que esse processo que eu dei entrada vai sair a sentença e vai entrar o dinheiro. Na realidade, você pode, mesmo nas grandes empresas, você não tem como ter certeza de nada. É por isso que se chama planejar, porque se não fosse isso, não seria planejamento. Seria, né, um controle de dados, porque se eu tivesse certeza, eu teria o controle. É eu ter uma expectativa, é eu ter um compromisso comigo para alcançar aquele mínimo. Então, quando eu defino o que é mais importante para o meu escritório para esse ano, e é importante a gente falar isso, que a gente está chegando no final do ano, né? Então, o que é mais importante para o ano que vem? É eu ter mais clientes? É eu organizar a casa? É eu conseguir fazer mais parcerias? É eu conseguir ganhar mais visibilidade, mais autoridade na internet? Eu não sei o que é importante para você em 2020, mas você, dentro da sua estratégia, de onde você quer chegar, você sabe o que é. E é importante você parar e pensar, o que é mais importante para mim? E aí, quando eu defino o que é mais importante para aquilo que eu quero, todo dia, quando eu for fazer esse planejamento no final do dia, eu vou pensar assim, cara, eu tenho 10 atividades. Dessas 10, qual vai ser a minha prioridade do dia seguinte? A prioridade que a Priscila falou? Vai ser aquela que está diretamente ligado àquele objetivo que eu considerei que era importante para aquele ano. E aí, se o meu objetivo é ampliar as parcerias, então tudo que tiver conectado a ampliar a parceria vai ser sempre a minha prioridade. Se o meu objetivo central daquele ano é aumentar o meu fluxo de caixa, reduzir custos, fazer uma organização interna, serão essas atividades que estão conectadas com esse objetivo que serão as prioridades. Agora, em relação à gestão à vista, ela vai ser útil quando eu defino que objetivo é esse,
quando eu defino quais são as outras atividades, e aí sim eu pego um quadro, eu coloco nesse quadro qual é o meu objetivo central de 2020, porque é muito importante, às vezes a gente está no dia a dia, a gente perde o foco. Essa gestão à vista é para isso, é para na hora que eu estiver passando, eu ter o foco. André, mas se eu botar o quadro e depois eu esquecer de olhar para o quadro? Primeiro que você tem problema, né, filho? Mas a gente sabe que brincadeiras à parte acontece. Aí é onde entra o gatilho do gatilho. Então, como é que eu vou lembrar de olhar o quadro? Eu boto um despertador para toda sexta-feira ter o meu momento de avaliar a minha semana. Quando aquele despertador tocar, eu sei que é o meu momento na minha agenda para eu parar para verificar o quadro, para eu relembrar, para eu realinhar. Eu avaliar a semana e dizer assim, de tudo que eu fiz essa semana, quantas coisas ajudaram nisso aqui? E depois eu definir qual vai ser as coisas da próxima semana. Então, a lógica que a Priscila falou de um dia para o outro, você também usa a mesma lógica a nível de semana e assim sucessivamente, né? E só para complementar, Gleice, e uma coisa que também entendo que é super importante. Pessoal, é mais ou menos assim, ó. Tudo que a gente está falando aqui, você vai falar assim, o André falou, né? Ah, eu vou colocar o relógio para despertar para eu lembrar de X coisas. Ah, mas não dá tempo e tal, tal, tal. O mais importante do nosso trabalho, e que infelizmente nós não entendemos como algo fundamental, é o danado do planejamento. Por quê? A hora que eu começo o meu dia organizada, planejada, vai ser 100%? Não, não vai ser 100%. Óbvio que não. Mas muito mais próximo do ideal. Então, assim, eu estou perdendo tempo planejando, né, André? A gente acaba escutando isso. Estou perdendo tempo organizando as coisas. Não. Quanto mais tempo você perde, entenda o que eu estou falando, perde se organizando, planejando, mais produtiva você é. E você está muito mais próximo e muito mais rápido do objetivo que você quer. Isso é uma coisa bacana de você lembrar. É engraçado ela falar isso, porque eu ouvi uma frase que dizia que era mais ou menos assim, eu não tenho tempo para me planejar, mas você já parou quanto tempo você tem para refazer? É verdade. Né? Pô, trabalho é terrível. você não tem tempo para planejar, mas aí você não planeja e gasta não sei quanto tempo para refazer, então você tinha tempo sim para planejar. E como você teria otimizado, tido menos estresse, né? Com o simples ato de você sentar, parar e colocar no papel. Faz do teu jeito. Se você não tem oportunidade, vai fazendo de qualquer jeito. E vai se programando para poder depois ter o suporte de profissionais que te ajudem. Exato. Mas você vai construindo do seu jeito. É melhor alguma coisa, né? Diz assim, é melhor feito do que bem feito, né? Do que perfeito. Então, faz do jeito que for. Bota lá um quadro verde, cola papelzinho, bota um quadro, uma lousa e faz com a mão. Usa a agenda, usa o Google, faz do jeito que for melhor para você, só faz. E se lembre sempre em se atentar a cada detalhe também, porque, como vocês estavam falando aqui, depois vai ter um retrabalho e o tempo de vocês vale Enorme. muito dinheiro. Vocês têm que valorizar o tempo de vocês. Então, também não vou fazer de qualquer jeito para depois ter que refazer tudo, como vocês citaram. Exato. Então, sempre atento aos detalhes ali, porque é dinheiro que vai descendo pelo ralo também, né? Isso. E aproveito para puxar com vocês, porque a gente foi citando aqui. Então, a prioridade, né? Colocar ali o que tem urgência em ser feito, com antecedência, com o planejamento que o André citou. E qual que é o peso em relação a finanças, já que a gente citou aqui o dinheiro, que tem essa importância do advogado ter essa noção do valor que ele tem. Como que fica essa relação do advogado com o dinheiro, que muitas vezes tem dificuldade para cobrar, para cortar gasto e por aí vai? Gleice, você tocou num ponto. E vocês que estão ouvindo aí sabem que é uma realidade. A dificuldade que o advogado tem em conseguir mensurar, em saber o que está acontecendo dentro do escritório, em saber o que está acontecendo no seu faturamento, o que está acontecendo, quantos clientes ele tem. Eles têm assim, uma dificuldade enorme em conseguir parar e realmente quantificar. Então, pensem assim, o escritório de vocês é uma empresa. Eu até gosto de falar para eles, troque a palavra. Meu escritório não, a minha empresa. Faz, não é, André? Até isso neurologicamente a gente sabe que faz uma diferença. Tem até um valor maior quando eu tenho uma empresa do que quando eu tenho um escritório. Não desvalorizando o escritório, por favor. E é engraçado que realmente
eles não, às vezes não têm essa visão mesmo, Não né? tem. É não como tem. se fosse uma outra coisa. É tanto que a gente fala muito também de gestão de pessoas, que não é o tópico agora, mas eu sempre digo assim, gente, vocês já pararam para pensar? Vocês são empresários. Isso. Vocês já deixaram de ser advogados, vocês são empresários. Então pense como empresário, pense como um cara que tem uma empresa. Mas continue aí, Pri. E aí, assim, só de vocês começarem a pensar no escritório como empresa, já vai começar a fazer uma diferença. Por quê? Uma empresa precisa do quê? Precisa ter uma série de procedimentos para a empresa funcionar. Então, imagine você hoje dentro do seu escritório, que você resolveu tirar um ano sabático e alguém vai comprar esse seu escritório por um ano, ok? Como é que você vai passar para essa pessoa o que acontece dentro da sua empresa? Você não sabe. Você vai falar para ele assim, olha, quantos clientes eu tenho? Não sei. Qual o faturamento médio mensal que a empresa tem? Ela é saudável ou não é? Não sei. Então, a hora que você começa a analisar esse tipo de coisa, você fala, caramba, eu não tenho controle do que acontece dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, portanto, eu não tenho como me planejar, eu não tenho como fazer, inclusive, planejamento para a minha vida pessoal, para eu realizar os meus sonhos. E uma coisa que a gente vê muito aqui, os advogados conversando no Black, até estou abrindo para vocês aqui uns Sim. detalhes que eles comentam, tá? Sim. Que é esse misturar as contas pessoais com a conta do escritório, que é uma empresa. Então, se você for imaginar, é Isso. surreal uma pessoa fazer isso com uma empresa e com a vida pessoal. Claro, porque, imagina, eu tenho que pagar uma conta da escola do meu filho, por exemplo. Entrou um dinheiro, nossa, que bom que entrou um dinheiro aqui, vou lá e paga. Tá, mas e a impressora que precisava comprar para o escritório? Como é que você conseguiu organizar para que isso também fosse importante para a empresa? Né? Então, ter uma conta pessoa física, ter uma conta jurídica, muda muito, gente. Se vocês tiverem oportunidade, vão lá. Tem até alguns bancos hoje de plataforma digital, online, que facilitam, porque tudo. Eu sei assim que hoje, por exemplo, o INSS já facilitou em um monte por já ter essa plataforma digital. O banco também, porque eu sei que vocês falam que o maior problema é tempo. Então, utilizem disso para organizar também as contas de vocês. Então, separar as contas, pessoa física, pessoa jurídica, vai começar a dar um norte para vocês do que está entrando e para onde está indo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é uma situação somente da área do direito. O brasileiro não foi educado para conseguir ter essa gestão financeira mesmo. Então, todos nós temos, de alguma maneira, uma dificuldade. Então, se você identifica que você tem um pouco a mais, enfim, ou que você queira resolver, gente, busca informação, porque é o que faz toda a diferença para o teu sucesso. É sério. Pode falar, André. E essa questão da gestão financeira, é muito importante você pensar assim, assim como qualquer empresário, eu tenho o meu Prolabore, e esse Prolabore ele é o seu salário. Então, é muito importante você definir esse Prolabore e honrar esse Prolabore. Se esse Prolabore é 1.000, é 2.000, é 10.000, é aquele valor. Por que que todo mundo consegue viver com um salário X e você não consegue, né? E a grande questão é você pensar que isso é bom para você como pessoa. Porque no momento que você define que você tem ali 5.000, 10.000 por mês, 1.000, sei lá quanto é, você vai ajustar a sua realidade dentro daquele patamar. E aí você dá fôlego para a sua empresa, porque o que sobra, o que aparentemente sobra, na realidade nunca sobra, pertence à empresa. Né? Isso é uma coisa muito clara da divisão societária. Você tem direito à distribuição de lucros no encerramento do exercício. E antes disso, você tem que fazer o quê? Gerar o dinheiro, manter a empresa com fluxo de caixa, garantir uma reserva para que você, por exemplo, se tiver algum mês, uma situação em que você perceba que precisa investir, que é importante investir, até para ganhar mais dinheiro, e aí você ter condição de fazer isso, ter condição de fazer um investimento. Aí outra coisa também, já pensou, você poder deixar o seu dinheiro trabalhar para você mesmo? Né? No momento que você tem aquele Prolabore lá fixo, e você começa a receber aquele valor, e o dinheiro da empresa vai ficando na empresa que é dela, e aí você está dizendo, nossa, graças a Deus está um saldo positivo, pega esse dinheiro da empresa e aplica, consulta o teu gerente, faz uma aplicação de investimento e deixa esse dinheiro multiplicar. E o ideal é o dinheiro que você recebe desse Prolabore,
Não é porque você é o Prolabore que você também tem que gastar ele todo. Então, se você recebe os 10 mil, poupe desses 10 mil e pegue esse dinheiro que você está poupando e faça multiplicar também na sua vida. Então, a grande questão é você começar a pensar, eu tenho um valor X, que é o valor da minha renda, e esse valor dessa renda é o que eu vou gerir a minha casa. Então, é o que eu vou gerir a minha casa. Eu vou gerir minha casa com isso, as minhas despesas com esse valor, e eu vou honrar. Assim como todo mundo tem um salário fixo, eu também tenho. Se você conseguir fazer isso, eu sei que você pode, você vai ver como vai dar um fôlego, uma tranquilidade para você trabalhar, sabendo que o seu escritório tem dinheiro para poder bancar ali, na pior das hipóteses, 6 meses, 1 ano, do salário dos seus estagiários, dos seus colaboradores, para poder você ter cabeça livre para criar novas oportunidades. Então, pense sobre isso. Sem dúvidas. Então, só relembrando, se você tem dúvidas, tá, em relação a como organizar o seu escritório, a gente está falando aqui desde o início sobre prioridades que você tem que colocar, que você vai resolver no seu dia seguinte, o planejamento. A gente falou aqui, então, sobre as finanças, a importância das finanças. Até aproveito para citar que não é merchan, tá, gente? A gente não está ganhando nada. Mas os bancos online, por exemplo, que eles citaram, que podem fazer o seu dinheiro render, inclusive, exemplos, Banco Original, Nubank. Então, assim, é muito bacana você manter esse dinheiro separado, que aí a gente não vê também, né? Então, já deixa ali programado. Não cai em tentação. Exatamente. Então, já ajuda bastante. Fica à vontade para enviar suas dúvidas, que eles vão responder aqui para vocês, tá? Ao vivo aqui no chat. Então, pode encaminhar aqui para a gente tudo que você estiver tendo aí no seu escritório que você precisa esclarecer. E aí eu pergunto para vocês, em relação a essa organização, como fica a gestão de pessoas no meio disso tudo? Porque a pessoa tem que se organizar, planejar, dar conta do escritório todo e ainda tem pessoas para gerir. E aí? O que eu acho muito bacana, ainda mais falando do pessoal que é autônomo, né? Como é que é construída a empresa geralmente de um autônomo? Eu, vamos supor, sou coach, e aí começo a trabalhar, atender, e aí vou fazendo tudo. Eu mesmo passo orçamento, eu mesmo mexo no meu Instagram e tal, eu vou fazendo. Aí eu vejo que não dá conta, contrato uma pessoa, e aí eu falo, ó, faz isso aqui para mim, que me alivia. Aí a pessoa começa a fazer, e ela começa a ficar também cheia de trabalho. Aí daqui a pouco a gente entende que precisa de uma terceira pessoa. E aí você vai meio que tampando os buracos, né? Mas sem discriminar a importância de cada um dentro da empresa. Então, você com o seu escritório, você começou lá peticionando, tendo um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 50 clientes, arrumou um coleguinha lá que começou a peticionar para você. Deixa eu só falar uma coisa que é muito legal de organização de escritório, só um parênteses rápido. Quero que vocês se lembrem de uma coisa: advogado que só peticiona não cresce. Tá? Isso tem muito a ver com a organização do quanto você quer crescer. Tá? Fica essa dica aí para vocês, que daqui a pouquinho eu falo mais um pouco a respeito. E aí, o escritório vai crescendo, contratei 1, 2, 3, daqui a pouco eu tenho 10 pessoas. E aí, essas 10 pessoas acabam sendo dependentes do escritório. Você não sabe, de novo, volta a falar o que está acontecendo dentro do seu escritório. E as pessoas acabam ali fazendo o que bem entendem, do jeito que bem entendem, sem procedimento algum. E, óbvio, começa a criar o quê? Os problemas de pessoas. De eu sou de um jeito... Não, eu sempre fiz assim. Desde que eu cheguei aqui, é feito assim. Então, não vou mexer, não mexe em time que está ganhando. E aí você começa a criar uma série de situações onde, por falta de planejamento, você realmente não se deu conta da importância que é. Porque eu estava assistindo um cara muito bacana, Rodrigo Padilha, e ele fala assim, mas a minha empresa está tranquila. Eu tenho um financeiro em paz. Tá, quem faz o financeiro? É uma pessoa. O RH funciona como ninguém. Quem faz o RH? É uma pessoa. Então, todas as áreas dependem de pessoas. E se você não cuida das pessoas dentro da sua empresa, você não está cuidando da sua empresa. Né? Importantíssimo, né, André? Outra coisa também que é muito importante é você saber colocar as pessoas certas no lugar certo. Exato. Uma vez a gente até fez um Papa Jurídica falando só de gestão de pessoas. E uma coisa que eu pontuei bastante assim, é ter uma cultura de profissionalismo dentro do escritório.
Porque quando você está começando o negócio, é exatamente como a Priscila disse, e aí você chama uma pessoa, às vezes é um amigo, às vezes é um parente, e aí vai botando aquelas pessoas, e as pessoas acham que estão ali pelo grau de conexão que elas têm com você. Às vezes elas não te veem como o gestor, às vezes você não tem clareza de que aquela pessoa que está ali, ela está trabalhando para você e com você. E às vezes você colocou ela para quebrar um galho, não necessariamente porque ela tinha competência para aquilo. Então, se você colocou e aquela pessoa está contigo, talvez seja importante você ver o que eu posso investir nessa pessoa para ela ir para o outro patamar que eu quero. Ou, a partir do momento que eu já tenho uma visão melhor do meu planejamento e eu já sei o que eu quero para o ano que vem, eu já começar a pensar, inclusive, assim, quando isso aumentar, que tipo de pessoas que eu vou ter que ter aqui no meu escritório? O que essas pessoas vão atender a nível de demanda? O que eu espero que essas pessoas venham suprir? E aí, antes mesmo dessas pessoas entrarem, eu já sei que eu quero elas. Eu já sei que eu estou esperando. Elas também são parte, inclusive, dos indicadores. Os indicadores da minha equipe que vai aumentando. E é muito importante você lembrar, advogado, que se você tem um escritório, no momento que você deixou de trabalhar sozinho, você deixou de ser advogado e se tornou gestor. Eu tenho um estagiário apenas, eu tenho um outro advogado parceiro, existem pessoas com você, então você se tornou gestor. E naquele momento, é importante sim você, inclusive, começar a desenvolver competências de gestão. Então, é bacana estudar as coisas do direito porque é necessário para você desempenhar a sua profissão. Mas talvez seja importante, a partir de agora, você começar também a ter o hábito de ler artigos ou revistas ou livros que estejam relacionados à gestão. Não necessariamente livros técnicos, não estou falando disso. Eu estou falando mesmo de livros que são para leigos, que trazem conteúdos, que dão dicas práticas de como você gerir pessoas, porque o grande segredo está aí. Um bom financeiro, um bom gestão de escritório, um bom planejamento, tudo se resume a pessoas. Então, a minha dica também é amplie o seu mapa, amplie a sua gama de conhecimentos. Pense fora da caixinha. Então, André, será que é importante eu fazer uma pós-graduação nessa área? Não sei. Você vai entender qual é o nível de necessidade de conhecimento que você vai precisar. Mas você pode ter leituras, você pode começar a pesquisar na internet, você pode começar a assistir vídeos no YouTube de pessoas que são referências, que dão dicas, e você pode também buscar profissionais que te deem apoio, sejam consultores, sejam mentores, que tenham bagagem nessa jornada de gestão e que te deem o suporte para poder tu conseguir dar esse salto. Então, procura meios de você se diferenciar no mercado dessa maneira, de você se tornar, além de advogado, um gestor, e isso vai ser um grande diferencial, pode ter certeza. Não, e com certeza, são dicas aqui que eles estão dando para vocês que, se você colocar em prática, vai fazer toda a diferença no seu escritório, né? Nem que seja uma por vez, a cada mês eu vou colocar em prática uma dessas dicas, porque está muito corrido para mim, eu sei que o dia a dia de vocês é apertado, então, assim, escolhe uma das dicas e coloque em prática essa dica e vai fazendo aos poucos, que com certeza vai ser muito bacana para o seu dia a dia e você vai sentir essa mudança, né? Vai surtir bastante efeito. A gente está caminhando para o fim aqui, então continua aí mandando as suas perguntas, tá? Para eles responderem aqui no chat para vocês. E eu vou pedir para vocês, com esse know-how que vocês têm junto aos advogados, né? Esse feeling, ouvir tanto os problemas deles, em relação às dores deles, que dica vocês deixam para eles que estão aqui assistindo a gente agora nesse encerramento? Gleice, eu quero para você que é advogado, já sabendo um pouco do mundo de vocês, existe uma palavrinha que é o que eu mais ouço, que é a danada da procrastinação. Depois eu faço, depois eu vejo que eu estou ocupado. E aí você coloca assim, uma mesa de desculpas
para a gente deixar para depois algo que é importante ser feito. Então, eu quero deixar uma dica simples, mas muito simples, que é o que a Gleice disse. Coloque em prática, se teste, só para você ver se o que a gente está falando aqui realmente faz sentido para você. Uma coisa muito simples. Se algo que você precisa fazer demora até 2 minutos, faça agora. Eu preciso mandar um e-mail para aquele cliente. Você fica com aquilo o dia inteiro na cabeça, que você precisa mandar aquele bendito daquele e-mail, e às vezes é coisa de 2 minutos. Porque eu preciso dar um recado para a secretária que está na outra sala. Demora 2 minutos, pega e faz. Que você vai perceber a qualidade do trabalho que você vai ter. Por quê? Porque você vai resolvendo, você vai tirando as coisas de frente, você vai tirando os obstáculos que você mesmo coloca durante o dia. E 2 minutos, assim, é o suficiente para você resolver muita coisa. Faz esse teste, eu quero deixar essa dica, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, se você realmente quiser colocar algo em prática e fazer diferente na sua vida a partir de hoje. Muito bacana. E eu acho que o que eu gostaria de deixar assim é uma reflexão, né? Uma reflexão que é o seguinte, pegando até um gancho do que a Priscila falou antes, se hoje você decidisse tirar um ano sabático, um ano de férias, e você fosse contratar uma pessoa para gerir o seu escritório, como seria o perfil dessa pessoa que você gostaria de contratar para gerir o seu escritório para que ele tivesse resultado? Então é muito importante você pensar, eu vou passar um ano fora, quando eu voltar eu quero meu escritório maior e melhor do que ele está agora. Que tipo de conhecimentos, que tipo de atitudes, que tipo de habilidades essa pessoa que eu vou contratar precisa ter? E aí eu sugiro que você anote, desenhe esse perfil dessa pessoa no papel. Vai descrevendo, ele tem que ter conhecimento de gestão, tem que ter conhecimento de pessoas, tem que ter conhecimento de financeiro, tem que ter conhecimento de direito, tem que ter conhecimento de empreendedorismo. Vá colocando lá tudo que você gostaria que esse gestor que você vai contratar tenha. E quando você concluir isso, você vai colocar ao lado quais são as competências que você tem hoje. Então, faz essa comparação do que você quer para aquilo que você hoje possui. E aí você vai ver o gap, a diferença que está entre o que precisa e o que se tem. E aí você vai saber o que você tem que buscar, o que é importante você investir, quais são os novos conhecimentos que você pode aprender. Então, o segredo é isso. E faz a tua mente ampliar, sair da caixinha, tira a mente da caixinha. E começa a estudar outras coisas, começa a ler sobre outras coisas, que não seja só direito. Porque no momento que a gente amplia nosso mapa, que a gente começa a ler sobre gestão, outras coisas, muitas coisas vão fazer sentido para você. Então essa é a dica que eu gostaria de deixar. Muito bacana, porque conhecimento nunca é demais, né? Até o que a Priscila citou aqui em time, que você está ganhando não se mexe. Nossa, a gente ouve tanto isso e até dói o coração da gente ouvir, porque tem tanta coisa legal que vocês podem introduzir no escritório de vocês, que vai trazer tanto resultado bom, que quando a gente ouve isso, essa coisa de manter do jeito que está, já dói, né? Muito. Mas então as dicas de hoje espero que ajudem demais você que está aí assistindo o Papo Jurídica. Lembrando que todas as sugestões a gente traz para o Papo. Então, se você quiser falar sobre algum tema, deixa aqui para a gente o seu comentário, que a gente vai trazer para conversar aqui, para te ajudar de todas as maneiras, que essa é a intenção da Academia Jurídica, da Treinamentos também, da Priscila, do André. A gente está aqui sempre para discutir temas que vão ser proveitosos para o dia a dia de vocês. Perfeito. Então, muito obrigada, Priscila. Obrigada, Imagina, André, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, poder entregar para vocês um pouquinho de conhecimento do que a gente vive aqui um pouquinho também no dia a dia. Muito obrigado, Gleice, Priscila, por ter estado aqui também. Muito obrigado você que esteve com a gente. Eu convido todo mundo também a seguir a treinamentos.oficial no Instagram e ver muito mais sobre outros conhecimentos que a gente aplica também para se tornar pessoas cada vez mais competentes. Tem lá vários outros sobre PNL, Enneagrama, coach, muitas coisas legais que você vai também aprender para ampliar seu mapa. Então fica aí a dica. Até nosso próximo papo, né? Exatamente. E conhecimento nunca é demais. A gente encerra até com essa frase, né? Para ficar aí na cabeça de vocês. Então é isso. Uma ótima noite e até o próximo papo, segunda-feira, 7 da noite. Obrigada. Tchau, tchau.